Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. A sabedoria do Sutra do Diamante. Hoje é a 14ª palestra. Continuamos com a explicação da Bodhi, da iluminação da mente, no sendeiro do Prajna. Na última aula foi mencionado que o Bodhisattva do 7º estágio, que já alcançou a Bodhi da iluminação da mente, o nível do não retrocesso, já cultivou uma confiança pura, as 4 convicções inabaláveis, acreditando profundamente e sem dúvidas no Buda, no Dharma, no Sangha e nos preceitos. E hoje, felizmente, nós recitamos por primeira vez em 31 anos desde a inauguração do templo Dzongkwan, o Sutra de Amitabha proclamado pelo Buda em português. Por primeira vez. Parabéns. Então, eu gostaria que vocês abrem o Sutra e buscam página 5. Segundo trecho. Além disso, Shariputra, os seres sencientes que renascem na terra da suprema felicidade são todos avaivartikas, do não retrocesso. Ok? Não retrocesso. Estão falando de aqueles seres que renascem naquele mundo, vão chegar a não retrocesso. Vejam página 8. E aí começa com a boa mulher escuta este sutra, o recebe e o preserva, escutando também os nomes de todos esses Budas. Então, esses bons homens e boas mulheres serão protegidos e rememorados por todos os Budas. E também obterão o não retrocesso rumo a Anuttara Samyak Sambodhi. O próximo trecho, aí também fala. Shariputra, se houver pessoas que já fizeram o voto, que agora fazem o voto, ou que farão o voto, desejando renascer no mundo do Buda Amitabha, todas estas pessoas alcançarão o não retrocesso, rumo a Anuttara Samyak Sambodhi. Então, Avaivartika, não retrocesso, essa ideia foi repetida 3 vezes nesse sutra de Amitabha, porque está referindo ao 7º estágio do Bodhisattva. E hoje vamos explicar o que um Bodhisattva do 7º estágio atingiu. Então, e é sobre a aquiescência das 3 marcas. 3 marcas. Primeira marca, a marca do eu. Segunda, marca dos fenômenos.
E terceiro, marca dos não fenômenos. 3 marcas. Okay. O Sutra diz: por que razão? Porque esses seres viventes tampouco se apegam à conceitualização de um eu, de um indivíduo, de um ser vivente ou de um período de vida. Eles não se apegam à conceitualização dos fenômenos, nem à conceitualização dos não fenômenos. Por que razão? Porque se as mentes de tais seres, e tais seres está falando dos seres que já atingiram não retrocesso, se aferram às conceitualizações, então já se apegaram a um eu, a um indivíduo, a um ser vivente ou a um período de vida. Se eles se aferram à conceitualização dos fenômenos, já se apegaram a um eu, a um indivíduo, a um ser vivente ou a um período de vida. Por que razão? Porque se aferram-se à conceitualização dos não fenômenos, já se apegaram a um eu, a um indivíduo, a um ser vivente ou a um período de vida. Por esta razão, eles não devem se aferrar aos fenômenos, nem aos não fenômenos. Com respeito a isso, o Tathagata sempre diz: todos vós, bhikshus, deveis entender que meus ensinamentos devem ser compreendidos como a parábola da jangada. Se o fenômeno deve ser abandonado, muito mais ainda o não fenômeno. Então vamos explicar isso. Aqueles que têm suas virtudes de disciplina e sabedoria realizadas e que acumularam boas raízes por muito tempo, por que podem receber a proteção e rememoração do Tathagata e obter infinitos méritos? Essa é a pergunta. Agora, isso ocorre porque esses seres já são capazes de não ter apego à conceitualização de um eu, de uma pessoa ou um indivíduo, de um ser vivente ou de um período de vida. Além disso, não possuem apego às conceitualizações, ou também chamadas marcas de fenômenos ou não fenômenos. As 4 conceitualizações, eu, indivíduo, ser vivente e período de vida, são unificadas na marca de um eu. A ausência dessa marca de eu significa estar livre do apego ao eu e alcançar o sunyata do eu. Primeiro sunyata do eu. A ausência de apego à marca de fenômenos significa estar livre do apego à natureza própria dos fenômenos e alcançar o sunyata dos fenômenos, segundo sunyata. A ausência de apego à marca de não fenômeno significa estar livre do apego a sunyata dos dois, eu e aos fenômenos. E alcançar, terceiro, sunyata do sunyata. São 3 sunyatas. Sunyata do eu, sunyata dos fenômenos e sunyata do sunyata. Apegar-se ao eu é a visão do eu, é uma visão errônea. Apegar-se aos fenômenos ou aos não fenômenos é a visão do meu,
ou visão errônea dos fenômenos. Apegar-se à existência de eu e de fenômenos é a visão da existência. E apegar-se à marca dos não fenômenos é a visão da não existência. O prajna está livre de todas as elaborações conceituais, ilusórias, ao eu e ao meu, ao existente e ao não existente. Portanto, diz-se, no sunyata final, todas as elaborações conceituais, ilusórias, sobre existência e não existência serão extintas. O Bodhisattva do não retrocesso, ao aquietar ou transcender essas três marcas, marca do eu, fenômenos e não fenômenos, pode ser no prajna gerar uma mente pura e sem marca. Por isso o sutra diz: quando todos os fenômenos não são acreditados, então o prajna é acreditado. Quando todos os fenômenos não surgem, então o prajna surge. Ao se alinhar com a ausência de marcas, naturalmente se obtém a proteção e rememoração ou acolhimento do conhecimento e a visão do Tathagata, de todos os Budas. Compreender e realizar os três sunyatas é essencial para alcançar a convicção pura, no método sem marca do prajna. E este ponto é extremamente importante. Algumas pessoas, praticantes, acreditam que a marca, a conceitualização, a aparência do eu pode ser sunya, mas que a marca dos fenômenos não precisa ser sunya. E outros acreditam que, uma vez que a marca do eu é sunya, a marca dos fenômenos não precisa necessariamente ser sunya. O que implica que apegar-se à existência dos fenômenos não impede a realização do sunyata do eu. Isto é errado. Ou ainda tem alguns que acreditam que, embora o eu e os fenômenos sejam sunya, esse sunyata, a realidade última de todos os fenômenos, é uma existência real e maravilhosa. E esse é o pensamento Tathagata Garbha. Também está errado. Agora, afirmo que, se alguém perceber a existência de uma verdadeira natureza intrínseca e se apegar a ela, seja ela uma marca de fenômenos, uma marca de sunyata, não apenas não compreenderá o sunyata dos fenômenos e o sunyata do sunyata, mas também não alcançará a sabedoria do sunyata do eu, permanecendo apegado às 4 marcas do eu. Portanto, a visão do eu e do meu é realmente a raiz das elaborações conceituais e
da origem do ciclo de nascimento e morte. Se alguém realmente estiver livre de eu, ou do meu, sem qualquer apego ao eu, então também estará livre dos apegos às marcas de fenômenos e sunyata, e poderá ver que todas as marcas não são marcas, e assim ver o Tathagata. Isso ocorre porque o sunyata do eu, o sunyata dos fenômenos e o sunyata do sunyata, os três sunyatas, são apenas diferentes objetos da contemplação. Mas a razão pela qual são sunya, devido à sunyata da natureza intrínseca. E isso é a mesma para todos. Okay. O que eu falei? Então, vamos falar da analogia, mais fácil de entender. Vamos utilizar fogo como analogia. Tal como o fogo que queima a grama. E o fogo que queima o incenso. O fogo da grama e o fogo do incenso podem ser diferentes, mas a natureza do fogo é a mesma, é fogo. Compreender a natureza do fogo da grama permite entender a natureza do fogo do incenso. Os seres apegam-se ilusoriamente à marca da natureza intrínseca, a natureza própria, acreditando que ela é verdadeiramente existente, até mesmo imutável e independente. Esse apego à natureza intrínseca dos seres, acreditando que existe um eu controlador, autônomo, independente, fora das causas e condições, é o apego ao eu. Apegar-se à natureza intrínseca das marcas dos fenômenos é o apego aos fenômenos. Isso ocorre em relação aos fenômenos condicionados. E se alguém, em relação ao sunyata incondicionado, dharma incondicionado, a quiescência, ao não surgimento e ao não cessação, acreditar na existência de uma natureza intrínseca dessas ideias, isso é apego ao não fenômenos. Então não poderá realizar o sunyata do sunyata. Portanto, apegar-se à marca dos fenômenos sem compreender o sunyata dos fenômenos e apegar-se à marca dos não fenômenos sem compreender o sunyata do sunyata acaba por não eliminar a raiz do apego ilusório, não entendendo um e não entendendo o outro, e assim não alcança o sunyata do eu. Não vai liberar. O Bodhisattva do não retrocesso realiza tudo isto. Os três sunyatas. Quando o Buda ensinou seus discípulos, ele frequentemente dizia que os seres são formados pela combinação dos 5 agregados. Esses 5 agregados são todos permanentes, surgindo e cessando, sem estabilidade. Portanto, a forma, o agregado da forma, não é o eu, nem o meu.
As sensações, percepção, volição e consciência também são não eu, nem o meu. Através do ensinamento de que a impermanência implica o sunyata do eu, aqueles com raízes afiadas podem, naquele momento que o Buda predicava este Dharma, percebe o sunyata do eu e do meu, e ver claramente o Nirvana e a quiescência. Estando livre do apego ao eu, não se apegaram mais às marcas de fenômenos ou não fenômenos. E isto está falando o tempo do Buda. Agora nós, após o parinirvana do Buda, alguns não conseguiram perceber o sunyata final a partir da impermanência e do sunyata do eu. E se voltaram a acreditar que, embora o eu não exista, os fenômenos existem. Para esses seres apegados aos fenômenos, tornou-se necessário revelar amplamente o sunyata dos fenômenos. Outros, por outro lado, negaram a origem dependente do eu e dos fenômenos, ou se apegaram a sunyata como sendo uma existência real e inefável. Isso é como agarrar-se, apegar-se ao dedo e esquecer a lua. Okay? É uma analogia. O Buda fala, olha, seres com ignorância, veja a lua e despertam. E todos os seres vêm, onde? E só olhando o dedo. E não vem a lua. Vem o dedo, fixado no dedo, e não percebem a luz da lua. Então, apegar ao dedo e esquecer a lua. Isso é considerado decepcionar, ou decepcionar, ou trair, assim, a gratidão do Buda. O Buda ensinou ver a luz da lua, não é o dedo. Portanto, este sutra, Sutra do Diamante, novamente revela a verdade. Não se deve apegar às marcas do eu, fenômenos e não fenômenos. Apegar-se à marca dos fenômenos ou do não fenômenos é o mesmo que apegar-se à marca do eu. E isso impede a obtenção da sabedoria, do sunyata do eu e da liberação. Não pense que isso é algo exclusivo do Mahayana. Esta é a única porta para a liberação revelada pelo Tathagata. E é por isso que ele lembra a Subhuti. Lembra-se, eu já disse no Sutra da parábola da jangada. Até mesmo os fenômenos devem ser abandonados, quanto mais os não fenômenos. Isso já foi claramente ensinado no começo pelo Buda. Vou explicar essa analogia. Parábola. Uma jangada ou balsa de bambu é uma embarcação usada em lugares onde o transporte é difícil ou a água é rasa. Usando a jangada, pode-se atravessar de uma margem a outra, esta margem a outra.
Ao chegar à outra margem, naturalmente, a jangada é deixada. Quem carregaria a jangada com si mesmo? Imagina você, querendo ir desta margem à outra. Sobe a jangada e chega à outra margem e, ao subir a margem, carrega a jangada sobre cima e segue com jangada. Que ignorância, não? Então, os seres do oceano do samsara fazem isso. Fazemos isso nós. Sofrem de várias formas. E para salvá-los, o Buda ensinou vários métodos, usando a existência dos fenômenos para eliminar o apego ao eu, e a marca do sunyata para eliminar o apego aos fenômenos, permitindo que os seres escapem do samsara e alcancem o nirvana sem resíduos. Durante a travessia do oceano do sofrimento do samsara, é necessário usar vários métodos, mas, ao alcançar o meio do caminho, é essencial não se apegar às marcas de fenômenos ou não fenômenos, para poder sair do samsara e chegar à outra margem. Então, para nós isto parece impossível, mas não se preocupem. Quando nós lemos Sutra de Buda Amitabha, aí fala, uma pessoa que renasce naquele mundo alcançará a Vaivartika, o não retrocesso, sétimo estágio, tal como descrito nesse Sutra do Diamante. O Sutra da parábola da jangada se encontra dentro do Ekottara Agama. Definição: fenômenos e não fenômenos. Okay. Tem dois possíveis significados. O primeiro não é o que o Sutra do Diamante fala, mas eu quero explicar. Primeira definição é Dharma com maiúscula. Refere-se ao nobre sendeiro ótuplo. Enquanto não fenômeno, refere-se ao caminho da maldade, que é oposto ao nobre sendeiro ótuplo. Então, fenômeno e não fenômeno, nesse caso, refere-se ao bom e ao mal. O Tathagata ensina as pessoas a evitarem o mal e a praticarem o bem. Mas mesmo as boas ações não devem ser apegadas, pois o apego a elas gera elaborações conceituais. O apego ao fenômeno surge e impede a realização do não surgimento. Em termos de abandonar o apego aos méritos, mesmo o bom fenômeno não deve ser apegado, quanto mais o mau e o incorreto fenômenos. Okay? Então, isso é a primeira definição. Agora, a segunda definição é o que o Sutra do Diamante indica, está referindo. Fenômeno com a palavra Dharma com minúscula. Refere-se à marca condicionada, como o nobre ótuplo sendeiro na prática. Não fenômeno refere-se ao sunyata igualitário. Sunyata igualitário. Os três sunyatas. Isto significa que as virtudes como o surgimento condicionado da concentração e da sabedoria ainda são sunya
por natureza e não devem ser apegadas. E muito menos se pode apegar à marca do sunyata dos não fenômenos. Marca dos 3 sunyatas. Este sutra pode ser entendido que, assim como nos ensinamentos dos agamas, nem as marcas de fenômenos, nem as de não fenômenos devem ser apegadas. Desapegar de tudo, como fala em Satipatthana. A Vipassana mais profunda. Por último, desejo que todos possam compreender e realizar os 3 sunyatas. Sunyata do eu, sunyata dos fenômenos e sunyata do sunyata. E assim alcançar a convicção pura na porta sem marca do prajna, paramita. E convicção pura significa que acreditamos, confiamos sem dúvida que Buddha, Dharma, Sangha e os preceitos. Amém, Tofo.